Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Mais um dia começa e nós juntos aqui novamente. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e vamos então juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Inflação, desemprego, renda em queda e juros em alta. Fatores que fazem, é claro, o orçamento ficar apertado e as contas acabam atrasadas. Essa é a realidade de 1 em cada 4 brasileiros que não consegue pagar todas as contas do mês, segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. Vamos ver. A situação é um pouco melhor para os 44% dos brasileiros que afirmam que conseguem pagar todas as contas, mas que não sobra nada. Nesse cenário, 7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro. A dificuldade em pagar as contas vem mesmo com a redução dos gastos. 6 em cada 10 brasileiros dizem ter reduzido suas despesas com lazer e 58% deixaram de comprar produtos de uso pessoal, como roupas e sapatos. Para outros grupos, a economia foi mais crítica. 25% disseram ter reduzido ou deixado de comprar remédios e 19% deixaram de pagar plano de saúde. A pesquisa mostrou ainda que 16% chegaram a vender bens para quitar dívidas e 14% deixaram de pagar ou atrasaram o pagamento do aluguel ou da prestação do imóvel. Apesar disso, a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que a expectativa da população é chegar ao fim do ano com um pouco mais de folga nas finanças. Do total dos entrevistados, 56% acreditam que até dezembro estarão com uma situação econômica pessoal melhor ou até muito melhor. E a Receita Federal libera amanhã consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Mais de 4 milhões de contribuintes poderão receber esse dinheiro e o valor a ser pago será o maior da história da Receita. Um total de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Os contribuintes poderão fazer a consulta a partir das 10 horas da manhã no site da instituição. O lote contempla a declaração de 2022, 2023 e as restituições residuais de anos anteriores. O dinheiro cai na conta no dia 31 de maio, que também é o último dia para entrega da declaração deste ano. E até ontem, mais de 27 milhões de declarações foram entregues. O número é alto, mas ainda tem muita gente precisando aí acertar as contas com o Leão. Então, não perca esse prazo aí, dia 31 de maio. E o Ministério da Agricultura declarou emergência zoossanitária por 180 dias por causa da gripe aviária. A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União de ontem, desta segunda-feira. Segundo o governo, até agora 8 casos de H5N1 foram confirmados no Brasil, sendo 7 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. Todos os casos envolvem aves silvestres migratórias. A pasta informou que a medida é necessária para evitar que a doença chegue na produção de aves para consumo próprio e comercial, além de proteger a fauna e a saúde humana. Como os casos foram confirmados em aves silvestres, o Brasil continua sendo considerado território livre de infecção pelo vírus da influenza aviária, já que não existem diagnósticos na produção comercial e para consumo humano. Isso significa que os frangos e ovos disponíveis nos supermercados não foram impactados. Ao declarar emergência zoossanitária, o governo consegue destinar recursos e criar ações de enfrentamento envolvendo ministérios, estados e municípios de maneira mais rápida e coordenada. O Ministério da Agricultura também prorrogou por prazo indeterminado a suspensão de feiras, exposições e outros eventos com aglomeração de aves. Essa medida foi adotada no fim de março. A criação de aves ao ar livre também continua suspensa. A gripe aviária não é transmitida pelo consumo de aves ou ovos. A orientação do Ministério da Saúde é de que as pessoas não recolham aves doentes ou mortas sem proteção. E agora nós vamos para os destaques internacionais. O grupo do G7, que é composto pelas 7 maiores economias mundiais, decidiu aumentar a pressão contra Moscou. A Europa restringiu o comércio de diamantes russos que serviriam para financiar a guerra na Ucrânia.
Há meses, o intuito da União Europeia era banir os diamantes que são originários da Rússia e comercializados principalmente na Antuérpia, cidade da Bélgica. O governo belga relutava. Só em 2020, mais de 1 bilhão de euros em diamantes russos passaram pelo Porto Flamengo. Atualmente, Antuérpia negocia 85% dos diamantes brutos e 50% dos diamantes lapidados do mundo. Estamos falando de 50 bilhões de dólares anuais. Antes da guerra na Ucrânia, os diamantes russos representavam cerca de 25% dos diamantes que entravam na Antuérpia. Por ano, a Rússia arrecada entre 4 a 5 bilhões de dólares com o comércio de seus diamantes brutos. A exportação dos diamantes é um dos setores mais lucrativos para Moscou. Só fica atrás do petróleo e do gás. Acredita-se que o valor com a venda dos diamantes esteja contribuindo para o financiamento da guerra na Ucrânia. Em mais uma tentativa de dificultar a chamada máquina de guerra e privar a Rússia de tecnologia, equipamentos industriais e dinheiro, o anúncio sobre a restrição do comércio das pedras preciosas chegou direto de Hiroshima, no Japão, onde os líderes do G7 estavam reunidos. Nesse cenário, ficou em evidência o apelo do presidente Volodymyr Zelensky ao governo belga. Abre aspas. A paz é mais importante do que os diamantes russos vendidos na Antuérpia. Fecha aspas. E o exército israelense destruiu nesta terça-feira, na Cisjordânia ocupada, a casa de um palestino acusado de executar um atentado com bomba em Tel Aviv em março. Vamos ver. Em um comunicado, o Exército afirmou que destruiu durante a noite na localidade de Nilim a residência de Mutaz Kavadia, que teria cometido um atentado com arma de fogo em Tel Aviv. O homem tinha 23 anos, era membro do braço armado do Hamas, as brigadas de Ezzedine Al-Qassam, e foi morto por tiros da polícia israelense depois do ataque. O Exército divulgou um vídeo que mostra o momento em que as tropas posicionaram os explosivos para destruir o apartamento. Os moradores do prédio de 3 andares deixaram o local antes da operação. Autoridades israelenses alegam que a política de demolir as casas dos palestinos que executaram atentados ou tornar os apartamentos inabitáveis tem um efeito de dissuasão. A prática, no entanto, é criticada por organizações de defesa dos direitos humanos que consideram a medida uma punição coletiva. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. É às 11 horas. Não perca. Até mais.